livro de Josué, aleluia. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1. É um versículo que define toda a carreira de Josué no seu empreendimento em conquistar a terra prometida. Tudo começa nesse primeiro versículo. Se não tivesse esse primeiro versículo, Josué não teria sua história gravada nas Escrituras Sagradas como o conquistador. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém? Você pode tomar seu assento louvando o Senhor. Gostaria de ministrar essa palavra subordinado ao seguinte tema: as características de um servidor segundo Deus. As características de um servidor segundo Deus. Aqui no versículo de número 1 de Josué, nós podemos perceber que Deus, ele prepara Josué para iniciar a sua carreira. Aqui começa de fato a história de Josué, porque nos livros anteriores, ainda na jornada no deserto, Josué estava como um coadjuvante, alguém que estava ali, mas não era o personagem principal, mas estava perto daquele que era o personagem principal, que era Moisés. Mas quando chega o capítulo 1 de Josué, versículo 1, Josué é promovido de coadjuvante para aquele que passa a ser o personagem central, aleluia, do livro. O personagem que tem mais evidência no seu livro. E quando eu olho para o capítulo 1, versículo 1, eu percebo que Deus, ele começa a ordenar Josué, e nessa ordem Deus, ele nos deixa como exemplo algumas características que definem quem verdadeiramente é um servidor, ou alguém que está a serviço, no caso aqui, a serviço do Senhor e da missão que lhe fora confiada. No versículo 1 diz assim: sucedeu, ou seja, aconteceu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. É aqui que me chama a atenção, porque Deus, ele não se reporta a Josué como servo do Senhor. Deus, ele se reporta a Moisés como seu servo.
Mas quando ele se refere a Josué, o tratamento é diferente. Ele se reporta a Josué como servo de Moisés. E é aqui que eu quero me prender. Porque essa expressão servo de Moisés deixa-nos claro as características de um servidor segundo Deus. De um servidor, de alguém que é considerado por Deus um verdadeiro servo. E a primeira característica que me chama a atenção nesse versículo de número 1, que Deus ele chama Josué como servo de Moisés, é que a primeira característica que define alguém ser um verdadeiro servidor, alguém que está a serviço da causa, é que a pessoa que é um servidor, ela é caracterizada pela sua visão. Eu quero dizer nessa noite, ninguém pode estar a serviço de ninguém se não tiver a mesma visão. Por que Josué foi reconhecido como servo de Moisés? Porque Josué estava na mesma visão de Moisés. Quando Deus ele chama Moisés e lhe dá ordens e começa a agir através da vida de Moisés, eu percebo que Josué entende que Deus era na vida de Moisés e que Moisés tinha uma responsabilidade, mas que como servo do Senhor, Moisés não poderia cumprir a sua missão se não tivesse uma devida assistência. Então eu entendo que alguém só pode ser considerado um servo se tiver a mesma visão do seu Senhor. Ninguém pode dizer que é servo de Deus se não tiver a mesma visão de Deus. Porque quem caminha na mesma visão de Deus, tudo que ele promover, tudo que ele realizar, tudo que ele fizer, tudo que ele executar, vai ser para a glória do seu Senhor. Então essa é a primeira característica que nos leva a discernir entre um verdadeiro servo de um servo de fachada. O servo de fachada é aquele que foi contratado, mas os seus interesses não são compatíveis com o interesse do contratante. Ele está ali, mas é por causa do pão. Ele está ali, mas é por causa da posição. Ele está ali porque ele precisa, aleluia, como é que eu posso dizer? Ele precisa, ele cuida dos seus interesses. E o que é que acontece com pessoas que são caracterizadas dessa forma, que vivem dessa forma? Eles dão trabalho. Porque sempre que precisar desse tipo de servo, ele sempre vai ter uma desculpa para não cumprir o seu dever. Você observa na vida de Josué o contrário. Tudo que Moisés precisava, Josué estava a postos. Tudo que Moisés dependia, Josué estava pronto. Josué não chegava a Moisés: hoje eu estou com dor de cabeça, eu não posso. Moisés, hoje eu não estou com condições psicológicas e emocionais. Moisés, não tem como fazer hoje porque eu estou cansado. Hoje nós caminhamos muito, eu quero dormir até mais tarde na minha tenda. Não tem como eu te ajudar. Não,
Josué chegava com Moisés. Moisés falava: Josué, enquanto subiremos ao monte para orar, para Deus dar vitória, pega esse exército, vai para o campo de batalha e guerreia, porque enquanto tu estiver na peleja e eu estiver no alto do monte, com as mãos estendidas, Deus vai dar a vitória. Vai para a guerra que eu te dou cobertura. Aleluia. E a Escritura diz que Josué, na primeira missão, irmão, pega o exército e encara os amalequitas. Sabe o que é isso? É o servo que está na mesma visão do seu Senhor. É a primeira característica que define um verdadeiro servidor segundo Deus. Ele tem que estar na mesma visão. É um servo que não diz não. É um servo que não inventa desculpa. Ao invés dele arrumar desculpa, ele arruma um jeito para fazer aquilo que lhe foi ordenado. O que mais se vê por aí é gente que, ao invés de arrumar um jeito, te dar um jeito, ele dá desculpa. Nunca pode, nunca dá, nunca tem disposição. Tudo se torna um bloqueio ou uma barreira para ele fazer o que ele foi chamado para fazer. Mas quando chega na hora da festividade, quando chega na hora da vantagem, quando chega na hora, aleluia, do reconhecimento, aí ele quer cobrar. Mas eu faço tanto, ninguém me percebe, ninguém me dá oportunidade, ninguém me chama para nada. Aleluia. Eu quero te dizer o que Paulo disse aos Gálatas: não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você quer colher honra, então semeie a responsabilidade. Se você quer colher evidência, então semeia trabalho no anonimato. Se você quer colher exaltação, então semeia a humilhação. Porque aquele que se humilha, diz a Escritura, ele será exaltado. Tem gente que quer colher o que não plantou. Lembra de Abel? Ofereceu o que? A ovelha cevada. E Caim? O fruto de tempos atrás, do fim dos dias. Aí Deus atentou para a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Aí Caim ficou emburrado porque Deus não aceitou a oferta dele. Aí o semblante caiu, ficou com ódio do irmão. Aí Deus vai falar com Caim: Caim, se tu fizer direito, não é certo que vai ser aceito, mas se tu continuar desse jeito, sabe o que vai acontecer? Eis o pecado jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sabe o que Deus está falando? Aquilo que Paulo fala a Timóteo no capítulo 2, versículo 16 da segunda carta: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem não se prepara no anonimato passa vergonha em público, porque não está na visão de Deus. É muita gente sem preparo querer aparecer. É muita gente sem, aleluia, a devida preparação. É por isso que os escândalos estão aí. É por isso que as coisas bizarras estão acontecendo aí no meio cristão. Muita vergonha, muita situação constrangedora e embaraçosa. Por quê? É muita gente fora da visão, irmão. Não sabe esperar o tempo. Não vai para onde tem que ir, não faz o que tem que fazer, não se prepara antes de assumir responsabilidade. Sabe o que acontece? Quando chega a hora do vamos ver, aleluia, faz que nem Saul, oferece o que não tem que oferecer e toca onde não tem que tocar. Aí fica difícil. Você em ocasião nenhuma vai ver Josué passando à frente de Moisés. A todo momento
momento Josué está lado a lado com Moisés. Porque quem tem a mesma visão anda do lado. Não anda nem atrás e nem na frente. Anda do lado. Por que Josué andava do lado? Porque quem tem a mesma visão tem também intimidade. É a segunda característica do verdadeiro servidor. O verdadeiro servidor, ele tem intimidade com o seu Senhor. O verdadeiro servidor é pau para toda a obra. O verdadeiro servidor, ele está lá para o que der e vier. Você nunca vai ver Josué dizendo não para Moisés. Você nunca vai ver Josué, aleluia, se recusando a cumprir uma missão. Pelo contrário, todas as missões que Josué empreendia, ele voltava com troféu de vitória e despojo dos seus adversários. Sabe por quê? Porque Deus só entrega a vitória na mão de quem cumpre a sua chamada. Tem gente que não quer fazer a vontade de Deus, mas quer estar com o nome no cartaz, quer estar com a foto no cartaz, quer ser honrado em público, quer ser reconhecido. Eu quero te dizer nessa noite, o reconhecimento, ele é produto de responsabilidade, irmão. Aleluia. Deus não honrou Josué porque ele tinha boa aparência, não, irmão. Deus não honrou e chamou Josué porque ele tinha uma estrutura física de um guerreiro, não, irmão. Deus, ele não mandou Moisés separar Josué para sucedê-lo quando chegasse os seus dias, porque Josué era inteligente, era sábio, tinha boa aparência, não, irmão. Deus escolheu Josué, sabe por quê? Porque Josué, ele além de estar na mesma visão, ele tinha intimidade com Moisés, porque só quem tem intimidade fica junto, irmão. Agora tem gente que faz tudo por conta própria. Quando dá errado, quer colocar culpa no pastor, culpa na igreja, culpa no obreiro, culpa no vizinho, culpa no casamento, culpa nos filhos. Irmão, a escritura vai dizer lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias, de que se queixa o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus pecados. O que é pecado na Bíblia? Significa errar o alvo. Você quer culpar alguém? Culpa você, irmão, porque você é o único que pode atrasar aquilo que Deus determinou para a tua vida. É só sair da visão, é só sair da direção, porque há caminhos que para o homem é correto, mas o final é de morte. Então, se ele não entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, o abismo está ali na frente esperando. A escritura diz que diante da humildade, diante da honra, vai a humildade, mas a soberba, ela precede a ruína. Quem é o soberbo? É aquele que sabe tudo, é aquele que é o cara. Soberbo é aquela pessoa que julga que não precisa aprender mais nada. Quem já fez mestrado, doutorado, já fez tudo que é necessário e não precisa aprender mais nada porque já conhece todos os segredos do universo. Essa é outra característica de um verdadeiro servidor. O verdadeiro servidor está na mesma visão do seu Senhor, tem intimidade com o seu Senhor e está sempre pronto para aprender. Ele não se conforma com o nível que ele se encontra. Ele quer sempre crescer, crescer, crescer. Mas esse crescimento não é para pisar nos outros. Esse crescimento é para servir melhor. É crescimento com humildade. O verdadeiro servidor sempre está pronto para aprender. Ele é humilde. Josué era humilde. Ele não chegava: Moisés, eu tenho habilidade, por que tu não me chama? Deixa eu ir nesse negócio aí. Você nunca vai ver Josué pedindo nada para Moisés. É Moisés que se reporta a Josué. Josué, vai ali. Josué, faz aquilo. Josué, te prepara para essa batalha. Josué, pega o exército e guerreia
contra os nossos adversários. Você nunca vai ver Josué pressionando Moisés para fazer alguma coisa. É sempre Moisés que dá as ordens e Josué está pronto para fazer. Você vê que tanto é que quando chega o capítulo de número 13 de Números, quando Moisés, ordenado por Deus, separa 12 homens, cabeças das tribos de Israel, que dentre eles estava Caleb, da tribo de Judá, e Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, você vai perceber que os 12 vão para a mesma missão, os 12 percorrem o mesmo território inimigo, os 12 conseguem fazer o relatório das mesmas coisas que perceberam, que analisaram, que avaliaram ali na terra de Jericó, na terra prometida. E quando os 12 voltam depois de 40 dias de expedição, de reconhecimento, a palavra de Deus diz que dos 12 espias que foram enviados, 12 contrário. Os 10 espias, que a gente não sabe nem o nome, porque quem não está na visão cai no esquecimento mesmo, fala: a terra ela mana leite e mel, a terra ela é boa, mas só tem um porém, se colocar entre ele e a responsabilidade. O problema de hoje em muitos lugares é isso. É pessoas que estão sempre com este porém na sua vida. Nunca para em canto nenhum. Nunca se sujeita a uma liderança. Por quê? Porque sempre tem um porém. Porém, as cidades elas são muradas. Olha só a visão medíocre, para você ver como a visão ela faz muita diferença. Foram as mesmas coisas, mas a perspectiva foi diferente. Olha a perspectiva deles, de baixo para cima, para ver qual era o nível espiritual daqueles homens. Redondamente terreno, mas as cidades são muradas até, olha o exagero, a hipérbole, o exagero. As cidades são muradas até o céu. A terra só tem gigante. Aos seus olhos somos como gafanhotos, e até aos nossos olhos somos como gafanhotos. Eles querendo falar por todos. Porque quem tem visão pequena, quem está fora da visão, ele nunca quer ficar só. Ele sempre vai contaminar outro, para que tenha sempre alguém para apoiar a mediocridade dele. Esse tipo de servo aí só dá dor de cabeça. Porque todas as vezes que ele vai fazer alguma coisa, tem sempre uma desculpa para ele não fazer. Ah, mas o diabo vai levantar. Ah, mas o vento vai soprar. Eu não vou consagrar não. Eu não vou buscar não. Eu não vou para este propósito não. Eu não vou participar dessa festividade, que quando eu sair daí, o diabo vai se levantar, o vento vai soprar, as coisas vão começar a estreitar. Aleluia. Esse é o servo que está fora da visão. Mas aquele que está na visão, aleluia, ele declara: eu vou para esse propósito, eu vou abraçar essa causa, eu vou para essa festividade, eu vou para guerrear, porque ainda que o diabo se levante, Deus é maior na minha vida. Não seja medíocre, irmão. Ajusta a tua perspectiva à perspectiva daquele que você serve, porque aquele que você serve, ele só enxerga as coisas de cima para baixo. Não tem nada que esteja acima dele, nem o céu está acima dele, porque ele habita acima dos céus. Ele tem que baixar para ver. O homem tem que levantar a cabeça para enxergar. Assim estavam os espias. Nós seremos devorados como pão. Os nossos filhos vão ser devorados vivos.
Quando eles começaram a destilar incredulidade com base na visão medíocre, a Escritura diz que não arredava o pé um minuto sequer de Moisés, porque ele tinha intimidade. Tem que dar a mesma visão, tem que ter intimidade, tem que ser humilde. Aprenda sempre. Aprenda sempre. E outra, toma posição. Porque quem verdadeiramente é servidor, ele também é decidido. Ele não fica, será que eu vou? Ou será que eu não vou? Será que o diabo vai se levantar? Ou será que o diabo vai cair? Se ficar nessa dúvida, quem te derruba é o diabo. Até você decidir se você vai para cima ou vai ficar na tua, o diabo já avançou em cima de você e já te derrubou. Ele tem que ter a mesma visão. Tem que ter intimidade. Tem que ter o quê? Tem que ser decidido. Tem que ter humildade. Eu estou aqui para aprender. Quem é humilde sempre reconhece, nunca joga a culpa nos outros. Já viu aqueles obreiros? Acontece algum problema na casa de Deus, foi fulano, não foi ciclano. Ele nunca tem culpa de nada. É ele que é responsável por tal setor. Mas não, foi fulano, foi ciclano. Não, é você, irmão. Você está no comando. Então se aconteceu com você, é com você. Aleluia. Ele tem que ter o quê? Posição. Se Deus falou que vai entregar, ele vai entregar e acabou. Eu só saio daqui quando tiver de posse da vitória na minha mão. Aleluia. A visão, a perspectiva tem que estar ajustada à perspectiva de Deus. Se Deus falou que vai entregar, ele vai entregar. Ele falou aqui para Josué no versículo de número 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado. Ele falou, eu já dei. Mas espera aí, Josué ainda nem entrou na terra. Josué nem entrou na terra ainda. E Deus já está falando, eu já te entreguei. Sabe o que é isso? É fé. Crente que não tem fé, ele não toma posse daquilo que Deus prometeu. Eu já falei aqui que Deus conhece todas as coisas de forma antecipada. Antes de você chegar lá, ele já está. Por isso que quando ele envia Samuel, ele na verdade não envia Samuel na casa de Jessé. Se você parar para ler o capítulo 16, a partir do versículo 1 de 2 Samuel, Deus não envia Samuel para a casa de Jessé. Deus, ele convoca Samuel para vir à casa de Jessé. Deus, ele diz na sua palavra: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Ele não diz vai, ele diz vem, e ungir-me-ás um dos filhos de Jessé como rei. Sabe o que Deus está falando? Quando você chegar, eu já estou lá te esperando para entregar a vitória completa nas tuas mãos. Deus já está lá. Se Deus falou para você ir, vai, irmão, porque ele já está lá te esperando com a tua vitória nas tuas mãos. Lembra de Josafá? Clamou por livramento, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas. A Escritura diz que o Espírito de Deus toma Jaziel, da linhagem de Asaf, levita da casa do Senhor, cantor da casa do Senhor. A palavra de Deus diz, aleluia, que quando o Espírito toma este homem,
Começa a falar pela boca dele dizendo: nesta peleja não tereis de pelejar, porque ela não é vossa, é do vosso Deus. Vocês vão descer a ladeira de Ziz, vão lá, aleluia, para o vale do confronto, mas vocês vão ficar parados e de pé para ver o livramento do Senhor por vocês. Deus deixou bem claro: você vai, mas não vai ser para lutar, mas só ver o que eu faço em favor dos que confiam em meu nome. A Escritura diz que de madrugada eles se levantam depois da profecia, e Josafá aparelha os sacerdotes e os levitas, coloca a arca na frente e dá uma ordem que eles deveriam marchar louvando a Deus e dizendo: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E ele declara dizendo: ouvi-me, vós Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. E a palavra de Deus diz que quando eles chegam lá, estão a caminho, adorando, louvando, entoando cânticos a Deus, Deus em desbarata os adversários. Um começa a cutucar o outro, um começa a matar o outro, e começa aquela matança generalizada. Quando eles chegam no, aleluia, no vale, só encontram os cadáveres só para tomar posse do despojo que Deus entregou nas suas mãos. Aleluia. Isso é. Agora, se depois da profecia do profeta Jaziel, o povo falasse: mas será mesmo? Como tem muita gente por aí, será mesmo? Eu vou é para minha casa deitar na minha cama, eu vou ficar no meu canto, eu vou tomar meu remédio de pressão. Não, irmão, eles foram adorar. E não foi meio-dia não, foi de madrugada, tá, irmão? Porque a jornada era grande, eles tinham que chegar no horário lá. Então começou logo de madrugada. De madrugada Deus começou a desbaratar o exército do adversário. Quando chegaram lá, eles pararam, ficaram de pé e contemplaram a salvação de Deus. Sabe o que é isso? É confiar inteiramente naquele que tem o controle da situação. A Escritura diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque importa que aquele que se aproxima de Deus, que tem intimidade com Deus, que diz que fala com Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Fé. Sem fé é impossível. Você não chega lá. Josué teve que crer. Ele já me deu, então vou lá tomar posse. E acabou. Ninguém se susterá diante de ti. Como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deixou bem claro: Josué, eu entreguei nas tuas mãos, você vai ter que lutar. Deus não deixa ninguém enganado, irmão. O servo tem que ter fé, tem que crer naquilo que o seu Senhor está falando. Porque o servo que não crê, automaticamente ele duvida. E Tiago falou o quê? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento, vai de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá algo da parte de Deus. Então, sem fé não dá. Sem fé não tem como servir. A todo momento ele vai ficar: meu Deus, está tão vazio, será que vai dar certo? Será que eu continuo nesse negócio? Acho que eu estou cantando para as paredes. Eu acho que eu estou pregando aqui para o vento. Mas você não percebe que Deus está trabalhando no oculto. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele já falou que vai dar vitória. Então espera a providência de Deus. Porque quem tem fé sabe esperar. Não é como Saul, que fez o sacrifício precipitado que custou o seu reino e lá na frente custou a sua vida.
Faça como Saul lá em 2 Samuel capítulo lá como Davi em 2 Samuel capítulo 5 versículo de número 19, quando os filisteus, ouvindo que Davi assumiu o trono, cercaram Davi, foram atrás de Davi, todos os filisteus. Mas Davi, ouvindo que os filisteus cercavam, ele desce a fortaleza e consulta o Senhor, dizendo: subirei contra eles, o Senhor me entregará os filisteus das minhas mãos. Então o Senhor responde: sobe, porque eles já estão nas tuas mãos. Aleluia. É fé. Quando Davi chega lá, bota os filisteus para correr. Sabe por quê? Quando Deus fala, a palavra só volta para ele quando se cumprir. Deus, ele não volta na sua palavra. Amém, amados? Amém. Tem que ter fé. Aleluia. Quem tem fé acredita. Aí vem a liderança. Irmãos, vamos nos preparar, porque vai vir festividade e o diabo vai se levantar. Então coloca a tua vida no altar com mais intensidade. Aí a pessoa pensa: não precisa tanto não, acho que eu vou deixar para consagrar em cima da hora. Mas chega lá, Deus vai ouvir de qualquer jeito e vai fazer a obra. Aí sabe o que acontece? Ele vai lá, não faz o que é devido, e o que acontece? Não acontece da forma como deveria acontecer. Por causa de quê? Da incredulidade. Quem tem fé em Deus também confia no líder que Deus levantou. A Escritura diz que Deus chamou Josué servo de Moisés. Então quem crê na sua liderança está honrando a Deus que não vê. Obedecei os vossos pastores. Não é o que a Escritura diz? Honrai os vossos pastores, obedecendo-lhes, para que eles possam fazer a obra com alegria e não chorando, porque isso não lhes seria útil. Aleluia. Quem obedece liderança está debaixo da bênção. Você quer uma prova? E aqui eu encerro. Versículo de número 8 e 9 do capítulo 34 de Deuteronômio. O último capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 34, versículos 8 e 9. E aqui eu encerro a minha prédica. Diz a palavra do Senhor: e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E honraram Moisés até o fim. E Josué, olha aí, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Quem está debaixo de cobertura também terá quem lhe socorra no tempo da necessidade. Você tem que tomar posição, tem que saber debaixo de que mão você está. Crente que não tem cobertura pastoral é crente que fala e ninguém respeita. Ninguém ouve. Porque não veio com uma liderança. E liderança tem que honrar a sua liderança. Toda liderança tem uma liderança. Eu tive várias lideranças na minha vida. Por onde eu passei, Deus colocou homens de Deus para me ensinar. E mesmo depois que eu saí de Belém do Pará para cá, eu estava debaixo de uma liderança. Mas infelizmente eu tive que, ou felizmente não sei, eu tive que sair de lá para cá porque era propósito de Deus. Então, para eu chegar onde eu cheguei, eu dependi de lideranças. E eu nunca faltei com o meu compromisso, irmão. Nunca faltei com o meu compromisso. Tanto que até hoje eu sou assim. Independente do contingente de pessoas
eu estou aqui para fazer, irmão, porque foi assim que eu aprendi. As minhas lideranças. O pastor Walter Luiz, eu faço questão de mencionar o nome dele aqui. O pastor Walter Luiz, o meu primeiro pastor de escola bíblica dominical, tinha o mesmo dom ministerial que eu, dom de mestre, dom de ensino. Ele me ensinou: André, todas as vezes que você for fazer algo na igreja, não faça como se fizesse para o homem, faça para Deus, porque a recompensa e a honra vem de Deus. Aleluia. Era um homem menos considerado, porque não profetizava, porque não revelava, mas tinha um conhecimento que hoje eu posso dizer, se não fosse esse conhecimento, talvez eu não estaria aqui nessa hora. Então o que vale é a palavra. Os dons vão cessar, a palavra permanece para sempre, irmão. Amém. Então seja fiel, toma posição, saiba quem você é. A esfera da oportunidade e da responsabilidade vai aumentar, mas não esqueça da onde Deus te tirou. Continua sendo o mesmo servidor. Amém, amados? Amém. Eu estou aqui para servir. Quem precisa de mim tem o meu contato, me liga. No que eu puder orientar, eu oriento. Se não for coisa para homem, mas for coisa só para Deus, eu só faço orar, mas a gente sempre faz alguma coisa. Isso é ser um servidor. Ter posição, disposição, intimidade. Aleluia. Amém? A mesma visão. E humildade, porque sempre aprenderemos algo novo, até o último dia da nossa vida. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar nessa noite? Aleluia. Temos alguns pedidos de oração que estamos intercedendo até a hora de Deus da vitória. E aproveita para colocar a tua causa diante de Deus nessa noite. Você como servidor do Senhor. Aleluia. Deus ele vai entrar com providência na tua causa. Aleluia. Ele te dá ordem, mas também te faz promessas. E essas promessas elas vão se cumprir à medida que você cooperar com o que Deus requer da tua vida. Aleluia. Vamos orar nesta noite e comprar essa briga contra o inferno para ver essas almas de posse da sua vitória em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. E eu quero te pedir nesta noite que teu Espírito venha entrar com providência na vida dessas pessoas que estão, Senhor, representadas por estes pedidos de oração. Pedindo por libertação, pedindo por cura, pedindo por restauração, por restabelecimento na esfera da sua saúde, por restituição, Senhor, que tu venhas entrar com providência. Olha, Senhor amado, por essas vidas, que o teu Espírito Santo venha visitá-las em seus lares nesta noite. Olha, Senhor Deus, pela vida da Luciana, pela sua família, pelo tio da minha esposa Ailton, Senhor, que está em recuperação, está precisando da tua mão na vida dele. Ajuda ele naquela situação. Entra com providência, com livramento. Entra, Senhor, com a cura divina e o milagre. Entra, Senhor, com a restauração total, de forma, Senhor, que ele reconheça que tu és Deus na vida dele. Olha pelo irmão Tiago, Senhor, pela sua família. Olha pelo seu empreendimento, pela sua missão, Senhor da glória, na esfera política,
para que o Senhor ajude a vida dele, que o Senhor possa guardar, proteger e ajudá-lo a fazer o que for necessário pelo bem, Senhor da glória, daqueles por quem ele está lutando, que o teu nome venha a ser glorificado. Olha pela vida da tua igreja aqui, Senhor, cada um de nós estamos numa batalha, cada um de nós estamos, Senhor, num conflito, cada um de nós estamos num vale de guerra, mas o Senhor é fiel, porque tu és Deus de monte, mas és Deus de vale também. Por isso, Deus, entra com providência nas nossas batalhas, combate, Senhor da glória, por nós nesta peleja, porque tem peleja que não adianta, Senhor, encararmos, porque tem coisa que é só para Deus, assim como no caso de Josafá, que viu que não tinha jeito, o único jeito era se colocar entre o pórtico e o altar e suplicar o socorro de Deus. E a tua palavra diz que ele apregoou um jejum nacional e chamou todo mundo para orar e jejuar, desde os homens mais velhos até os animais. E a tua palavra diz, Senhor, que não teve como Deus não responder, porque o Espírito desce no meio do povo e toma aquele levita para declarar: recalabaxu decai, a peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Aleluia. Tem situação que só vencemos cantando. Tem situações que só vencemos adorando. Por isso Deus nos ajuda nessa situação, seja ela na esfera da nossa família, na esfera material, na esfera, Senhor da glória, profissional, ou da esfera ministerial. Que o teu Espírito Santo venha agir por nós, Senhor, nesta causa. Que o teu Espírito Santo venha nos dar estratégia de batalha. Que o teu Espírito Santo venha nos direcionar, nos encher da tua sabedoria, como tu encheste Josué, para que ele pudesse ser bem sucedido na missão que ele recebeu da parte do Senhor. Assim, Senhor, nos ajuda, porque a Escritura diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis e as que não são, para confundir aquelas que são. Portanto, Pai, faz a tua obra, confunde, Senhor, a lógica humana e glorifica o teu nome na nossa causa. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Que você possa tomar posse da tua vitória e entender que ser servidor não é para qualquer pessoa, mas é para aquele que se dispõe, aleluia, a corresponder à chamada do seu Senhor. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. E, amados, não esqueça que dia 16/7 estaremos ali na Praça São Salvador, profetizando, aleluia, que Campos é do Senhor Jesus, no evento Profetiza Campos, sob a direção da missionária Vanusa Loyola e do pastor, aleluia, Luiz Matias, seu esposo. Estaremos ali para dar as mãos, aleluia. O Ministério Assembleia de Deus, Aliança Fogo e Poder, estará junto ali naquela batalha, porque juntos somos mais fortes. E dia 30/7, primeiro ano de aniversário aqui do Ministério Assembleia de Deus, Aliança Fogo e Poder. Não perca, esteja conosco, se prepare, porque coisas grandes Deus fará por nós neste dia. Estará conosco como preletor oficial, pastora Daniele Rezende, presidente da Igreja Assembleia de Deus, pés firmes sobre a rocha. Tema da festividade: põe-te em pé. Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1. Terça-feira agora, último elo do propósito, descendo a casa do oleiro. Estará conosco a pastora Fabiana Berto, presidente do Ministério Assembleia de Deus, resgatando almas. Amém? Vai ser bênção. Tenho certeza que Deus fará coisas grandes neste lugar. Amém? Vamos agradecer. Pai, abençoa o teu povo, leva em paz e em segurança, guarda, livra, protege e entra com providência naquilo que é só o Senhor para fazer. Manifesta a tua glória e nos conduz debaixo da tua proteção e da tua poderosa mão. Assim nós oramos e te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz:
Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? o Senhor é o nosso Pastor, e nada nos faltará. aplauda o Senhor. Deus abençoe. E até terça-feira. Não esquecendo que domingo agora, ceia do Senhor. Culto de adoração às 19h30. Esteja conosco para participar da mesa do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.